Olá, seja bem-vindo ao Relatos Ocultos BR. Hoje você vai conhecer o relato escrito por Costa Fiuza. Antes de soltar o relato, peço para que você deixe seu like, faça um comentário por aqui, inscreva-se no canal caso você não é inscrito e aproveite, aperte o sininho. Assim você nunca vai perder os nossos conteúdos. Eu sou da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. E no meu aniversário viajamos para conhecer Ouro Preto. Apesar de estarmos tão perto, nunca chegamos a conhecer um dos lugares mais turísticos do nosso estado. Até passávamos em frente à cidade, mas sempre a caminho de outro destino. Me arrependi de não ter conhecido antes. Fiquei apaixonada pela cidade antiga, as ladeiras de pedras, as construções antigas. Foi como voltar ao passado. Meus pais acertaram direitinho no meu presente de aniversário. Fomos embora já pensando que poderíamos voltar no próximo final de semana. Pegamos a estrada direto para nossa cidade. Não entendo nada do assunto, então não posso dizer com precisão se era estadual ou BR. A estrada não tinha movimentação de outros carros e para qualquer lado que se olhasse, só poderia ver a movimentação verde das árvores. Algumas horas depois, anoiteceu. A única coisa que se podia ver na estrada era alguns metros que recebiam as luzes do farol. Meu pai avisou que teria que parar o carro, pois parecia que o porta-mala estava aberto. Minha mãe disse que poderia ser algum erro no painel, que esperássemos chegar à cidade para verificar. Não sabíamos se aquele lugar era perigoso. Meu pai, teimoso como sempre, resolveu parar o carro. Desliguei o celular e fiquei olhando ele ir até o porta-malas e realmente estava entreaberto. Então ele fechou e quando estava voltando, parou e foi se aproximando do matagal ao lado do acostamento. Minha mãe gritou perguntando o que tinha acontecido. Se havia algum animal morto. Estamos no fim do mundo e você está procurando levar uma picada de cobra? Resmungou ela. Fomos interrompidos com ele entrando no carro e batendo a porta com força. Perguntamos o que tinha acontecido, mas ele continuou calado enquanto ligava o carro. Saímos cantando pneu. Minha mãe começou a gritar, perguntando se ele havia ficado louco. Meu pai estava suando frio e eu nunca tinha visto ele daquele jeito. O tempo todo ele olhava pelos retrovisores e cada vez mais acelerava. Eu olhei para trás, mas um instante pensei que estivéssemos sendo perseguidos por ladrões. Mas não havia nada. A estrada estava deserta e escura. Entre uma pressa e outra, minha mãe dava tapas nele, pedindo para ele parar. Daquele jeito iríamos sofrer um acidente. Depois de uns minutos, meu pai, ainda olhando pelo retrovisor, diminuiu a velocidade. Fiquei observando que ele estava ficando menos agitado e mais calmo. Ficamos o resto da viagem em silêncio. Uma vez ou outra, eu pegava ele olhando pelos espelhos. Alguns quilômetros e estávamos em casa. Saímos do carro, menos meu pai. Ele ficou lá sentado. Não havia nem tirado o cinto de segurança. Minha mãe falou algumas coisas a ele que eu não escutei, e então meu pai saiu do carro. Alguns dias depois, acho que uns 10 dias, pois ele estava de folga do trabalho. Estávamos almoçando e eu lhe perguntei o que havia acontecido naquele dia. O semblante mudou totalmente. Parecia aquele homem assustado novamente. Minha mãe me fazia sinal de que eu deveria ficar calada. Ficamos os três em silêncio, até que ele começou a falar. Disse que após ter fechado a mala, qual ele tinha certeza que estava fechada,
pois ele mesmo, quem fechou, escutou um barulho no matagal. Ele pensou que poderia ser algum animal ferido, até um acidente, sabendo que se um carro entrasse naquela mata fechada, demoraria de ser encontrado. Poderia ser alguém precisando de ajuda. Mas quando ele chegou mais perto, viu algo tão assustador que o fez entrar em pânico. Havia um homem, se é que pode se chamar assim, que estava agachado aos pés de uma árvore bem grande. Era pele e osso. Seus olhos pareciam que iam soltar das órbitas. Por um instante, ele pensou que fosse algum morador de rua, faminto, mas aquela coisa olhou diretamente para ele. Seus olhos eram vermelhos e reluziam como neon. E em segundos se levantou e estava à sua frente. Por isso meu pai entrou no carro daquela maneira. Ele continuou dizendo que aquele veio em direção ao nosso carro e após acelerar, a coisa começou a correr também. Por mais que aumentasse a velocidade, mais ele corria. Estava quase nos alcançando. Questão de 10 metros. Palavra do meu pai. Ele de repente parou de correr, ficou em pé parado enquanto sumia no horizonte. Eu expliquei a ele que não havia visto nada, assim como minha mãe. Meu pai disse que poderia ver os olhos dele reluzindo no retrovisor, e aquilo não era humano. Eu acredito no meu pai, ainda mais vendo seu estado de temor. Nunca tinha visto meu velho com tanto medo. Depois concluí que realmente poderia ter sido uma assombração, e pelo fato da minha mãe estar orando, desistiu de nos perseguir. Voltamos à cidade de Ouro Preto algumas vezes, mas escolhemos outra rota. Meu pai disse que nunca mais passaria naquele lugar.